Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Toques de Despertar. Sejam todos muito bem-vindos, estamos muito felizes por tê-los aqui conosco novamente. Fer, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, dona Adriana, neste sábado de manhã. Pós meu aniversário, inclusive, que foi quando a gente gravou esse episódio. Exatamente. Feliz aniversário de novo. Obrigada. Ô, Fer, tem uma questão que é bem delicada, principalmente porque mexe com orgulho, que é dar uma segunda chance. Muitas vezes, quando algumas pessoas erram com a gente, ou a gente supõe que elas erram com a gente tem muita dificuldade em dar uma segunda chance. Como é que você vê isso? Por que a gente tem essa dificuldade de nem só de dar uma segunda chance, mas sequer de pensar na possibilidade de dar uma segunda chance? Porque a gente se comporta como vítima. Então, enquanto você se comporta como vítima e você não encontra a sua parcela de responsabilidade naquilo que aconteceu, seja na demissão de um trabalho, né? Às vezes é um trabalho, seja numa relação de amizade, mas isso é mais comum na relação de amorosa, né? É quando você não vê a tua parcela de responsabilidade. Então, tu coloca o outro somente como sendo vilão de tudo que aconteceu. E isso está muito longe de ser verdadeiro, né? Num relacionamento, seja ele de qual natureza for, vai ser sempre 50% de responsabilidade de um e 50% de responsabilidade do outro. Ou às vezes até, né, a parcela de responsabilidade é maior, é menor, mas ainda assim existe, né? Então, quando a gente não toma essa parcela de responsabilidade no que aconteceu, dificilmente você vai permitir uma segunda oportunidade, uma segunda chance, porque de fato você ainda vai ficar parado ou parada no trauma, né? E vai continuar enxergando a outra pessoa pelo ponto de vista do trauma, e não do ponto de vista de que aquela pessoa passou por outras experiências, passou por outras compreensões, amadureceu, muito possivelmente, diante daquilo que então era, e muito possivelmente já se tornou uma outra pessoa, e você também. Mas se o trauma, né, que gerou a dor, o afastamento ou o término não foi processado e cada um tomou a responsabilidade para si daquilo que aconteceu também, muito dificilmente uma reaproximação vai ser difícil, dentro principalmente de um casal, né? Tanto que eu me lembro que nos workshops com Hellinger, que teve um que eu tive a oportunidade de participar, e tem nos livros dele também, muitos livros dele, ele também fala a mesma coisa, né? Quando o casal decide se, né, reunir novamente, ou tentar, vamos colocar assim pela segunda vez, é muito importante que tudo aquilo que aconteceu nunca mais seja tocado. Tudo aquilo que aconteceu seja deixado para trás, não seja mais falado no assunto. Então, o que eu vejo nos conflitos de casal? Quando as coisas não são processadas, onde cada um assume a sua parcela de responsabilidade no que aconteceu, olha, eu errei também, né? Eu fiz também, eu fui orgulhosa também, eu machuquei também, né? Quando esse também não é assumido, o que acontece? Volta e meia, na briga de casal, aquilo que não foi falado, tu vai puxar coisa, né? Tu vai puxar larvinhas lá de trás para poder jogar no momento presente. Porque é a vítima que vai buscar o quê? Armamento. Eu tenho que atacar outra, eu tenho que atacar outra. Como é que eu vou atacar? Pegando armamento lá de trás de coisas que não foram processadas de uma vítima que ainda está paralisada no tempo. Então, aprender a resolver suas coisas, assumindo a sua parcela de responsabilidade, né? Deixando de acusar somente o outro, porque somente o outro fez. Tá, mas o que eu colaborei para isso? O que eu deixei de fazer? Quer ver com relação à traição? Isso é o clássico, né? Então, normalmente um é o algoz e o outro é a vítima. Ah, mas fulano me traiu. E eu não estou aqui para justificar a traição e eu não vou nem entrar nesse assunto. Contudo, há uma responsabilidade dos dois diante desse processo. E se não for assumido, muito dificilmente vai entrar no equilíbrio de troca. E principalmente se não for deixado para trás, né? Para buscar, então, equilibrar daqui para frente o que eu vou fazer de bom com tudo isso. Mas quando você fala em não se toca mais no assunto,
Não é só uma questão de não se falar mais a respeito, é uma questão de resolver aquilo para que aquilo não venha mais à tona, porque senão só fica aquela coisa, aquele negócio encapsulado que eu não posso falar a respeito. Aí é uma bomba relógio montada, pronta para explodir. Mas por que fica uma bomba relógio pronta para explodir? Porque a pessoa que não fala, ela se coloca como vítima. E quem se coloca como vítima, muitas vezes se coloca como superior. Aí, se eu me coloco como superior numa relação, cadê a troca? Não tem a troca? Ah, eu perdoei. Nossa, essa dinâmica de que eu perdoei numa relação de casal, em algum momento não vai dar certo, em algum momento isso vai gerar conflito, porque não existe um perdoar, existe uma coparticipação dos dois. Então, se eu digo que eu perdoo, é como se fosse completamente isenta de qualquer coisa que tenha acontecido. E não é assim, a gente sabe que não existe, isso é uma condição infantil. Então, há que se ter a responsabilidade de assumir o que é meu, para eu continuar dando passos junto naquela relação e buscar equilibrar o que for necessário para poder equilibrar para essa relação crescer. E essa pessoa que se coloca nesse lugar de eu perdoei, ela se coloca também num lugar de superioridade em relação ao outro? Tipo, o outro Sim, errou, sim. eu sou benevolente e perdoei. Exatamente. Aí vai chegar um momento que aquele que foi o perdoado não vai conseguir ficar na relação, porque não vai conseguir equiparar um grau de santidade tão alto. Né? Eu tô com uma pessoa muito boa do meu lado. Aliás, eu me lembro do Karnal, né? O Leandro Carnal, numa das palestras sobre a alma imoral, ele fala exatamente isso, né? Ele fala que a pior invenção do ser humano foi a pessoa boazinha, né? Porque a pessoa boazinha, ela é moldada tanto por tantas morais, por tantos conjuntos de crenças do que é o certo, que chega um momento que a pessoa é tão perfeita, que, gente, eu não dou conta de lidar com uma pessoa tão perfeita, porque eu sou um lixo, então eu vou embora e eu vou achar uma outra pessoa que esteja no meu nível, né? E uma pessoa perfeita, uma pessoa boazinha demais, é uma pessoa que não é ser humano, então não erra, é uma pessoa que não comete deslizes, é uma pessoa que não se engana. Então, a pior invenção do ser humano é o ser bonzinho, porque está escondido ali, atrás de máscaras de perfeição que não existem, uma pessoa que tem tantos defeitos quanto o outro, mas não consegue admiti-los. E quando uma pessoa erra com a gente, ou a gente assim entende, a gente se magoa, vem todos aqueles sentimentos, e a gente não costuma se colocar no lugar do outro, a gente não costuma ter empatia porque a gente está muito ferido naquele momento. Por exemplo, no caso, uma traição, como você falou, é uma dor, é um sentimento tão profundo que em nenhum momento a gente se coloca na posição do outro. Esse também é um grande empecilho para que a gente consiga assimilar, curar tudo aquilo, para eventualmente partir para uma segunda oportunidade. Requer tempo, né? Se dói, dói. Então é importante permitir que doa também. Porque nessa expressão de dor, ninguém gosta de se sentir traído, né? Ou de ser traído, se sentir traído. Mas é o que a gente está sempre falando. O se sentir traído é uma dor. Acolha essa dor, ela é original, né? Ela é real, ela está ali doendo. Depois que você acolhe essa dor, busque compreender qual é a minha parcela de coparticipação nisso. E não só de vítima, o outro me feriu. Então, a partir disso, a gente vai processando todo esse caminhar e vai compreendendo se, não, realmente, eu vou me dar uma segunda chance de eu fazer diferente nessa relação para que ela possa também dar certo. E não, eu vou dar uma segunda chance para o outro fazer diferente nessa relação para que ela possa dar certo. Percebe a diferença? Quando a gente entra na segunda opção, não vai dar. Porque eu estou esperando demais do outro. Eu quero que o outro me dê muito. E muitas vezes a gente também entra com o pé atrás. Eu estou sempre desconfiado, como eu canso de atender no consultório. Tanto que Hellinger, das dinâmicas de constelação, né, sistêmica, ele fala muito claramente, uma dinâmica de traição precisa ser equilibrada com uma dinâmica
com uma outra traição um pouquinho menor do que aquela que foi feita. Por quê? Porque aquele que se tornou mal diante daquilo que fez tem uma equivalência, ou seja, se eu faço algo que possa gerar um sentimento de traição no outro, não precisa ser a mesma coisa, aliás, nem deve, né? Mas algo menor que possa causar um incômodo no outro, eu estou equilibrando, porque daí eu não vou ser tão bonzinho ou tão boazinha para ser superior. Então o outro vai embora porque não vai suportar essa carga. Ou vai estar o tempo inteiro o quê? Machucando, machucando, machucando. Ah, eu não confio em você. Ah, eu não confio em você. Deixa eu ficar vendo o teu celular. Ah, eu não confio em você. Deixa eu ficar... Que horas tu vai chegar em casa? Você realmente esteve em casa e começa a entrar na paranoia. Porque eu te perdoei. Então o tempo inteiro eu vou ser o algoz. Aí vira. Aí eu vou ser o algoz. Porque eu vou estar o tempo inteiro te cobrando porque eu não confio em ti. Agora, quando você equilibra fazendo algo, né? De uma intensidade menor do que a traição que você recebeu, então ambos podem recomeçar dali. Porque foi equilibrado. Eu também sou ruinzinho, eu também sou ruinzinha, eu também te machuquei. É o equilíbrio de compensação. Não é vingança, é equilíbrio de compensação. Vingança é outra coisa. Eu acho que a gente vai ter que falar mais sobre esse equilíbrio de compensação para deixar isso mais claro numa outra oportunidade, porque agora eu queria abordar uma outra questão sobre segundas chances, que a gente não costuma pensar, a gente sempre pensa em dar segunda chance para o outro, mas quantas vezes a gente tem dificuldade de dar segundas chances para nós mesmas? Quanto a gente, às vezes, comete algum erro ou não age como a gente supõe que deveria agir, e a gente fica se maltratando mortalmente por aquilo e não se permite uma segunda chance. Por que nós somos tão carrascas conosco? Dom Miguel Ruiz, nos seus livros, né, principalmente nos 4 Compromissos ou em tantos outros que ele escreveu que super indico para as pessoas, ele fala que nós, seres humanos, somos os únicos seres que nos culpamos, né, nos punimos pela mesma dor, né, pelo mesmo erro, mais do que uma vez. Aliás, a gente se culpa 1000 vezes pela mesma dor. Nossa, aquela vez eu fiz daquele jeito, eu fiz daquele jeito, eu fiz daquele jeito, eu fiz daquele jeito, meu Deus, eu fiz daquele jeito. E é claro que se eu me culpo nesse nível, se eu me puno nesse nível tão severo, o espelho vai ser o mesmo, ou seja, eu vou punir os outros na mesma proporção. Então, se eu não consigo me auto-perdoar, né? Se eu não consigo aceitar de que eu sou um ser em evolução e eu estou aprendendo, eu não sei tudo que eu deveria saber, porque eu não recebi todas as informações, até porque senão provavelmente nós não estaríamos aqui encarnados ou reencarnados, dependendo daquilo que você acredita, vivendo essa experiência física. Então, para pensar que eu falei até em outros podcasts, né? No meu sistema familiar, a gente não sabia como lidar com dinheiro. Então, as mulheres do meu sistema familiar não sabiam como lidar com dinheiro, não sabiam fazer o dinheiro crescer. Sabia até como fazer ganhar dinheiro. Agora, fazer o dinheiro, reter o dinheiro, fazer ele crescer, é uma informação que não existe. Então, por muito tempo na minha vida, eu perdi dinheiro. Eu joguei dinheiro, era para eu ter o dobro do que eu tenho. E muitas vezes eu já me puni, me culpei. Ai, nossa, Fernanda, tu perdeu dinheiro de novo, tu fez um negócio errado de novo, tu gastou dinheiro desnecessário de novo. Então, eu tenho 2 caminhos, né? Ou eu fico me punindo pelo mesmo erro o tempo inteiro e assim eu também puno os outros pelos mesmos erros, ou eu busco aprender aquilo que eu não recebi de informação, seja do meu sistema familiar ou da minha infância, né? Ou do sistema social do qual eu vivo, e vou aprender a fazer sobre isso. Então, foi onde eu me matriculei em aulas de finanças, foi onde eu comecei a assistir vídeos sobre finanças, foi onde eu comecei a me inspirar em mulheres que sabiam como reter e gerar mais dinheiro para a sua vida, né? Como fazer crescer esse dinheiro na sua vida. Então, a gente precisa ter essa consciência de que não é um erro, é uma informação que eu ainda não tenho. Se você não sabe como se relacionar, muito possivelmente você vem de um sistema estrutural, né, um sistema familiar, do qual as pessoas não souberam se relacionar. Então, ai, meu Deus, eu errei naquele relacionamento, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Você não sabe como fazer, então você precisa desenvolver essa habilidade dentro de você. Tony Robbins também fala muito sobre isso, né, nos seus cursos, nas suas palestras. O quanto a gente precisa desenvolver habilidades que até então a gente não conhece,
né, desconhece, porque a gente não teve esse upgrade ali atrás, a gente não teve essa informação ali atrás. Só que é nossa responsabilidade assumir o risco de buscar essa informação para que a gente possa se tornar melhor. E tá tudo certo. E também se acolhendo quando, por algum motivo, por um desconhecimento, ou por um percalço da vida mesmo, as coisas não saem como a gente pretendia. É porque o acolhimento, né, por mais difícil que seja, hoje, né, parece ser difícil, mas o acolhimento precisa ser algo natural, porque é o que eu estou falando, a gente não tem essa informação. Muitas vezes a gente se compara com outras pessoas que já vieram de sistemas, né, vamos colocar isso aqui, sistemas familiares, que tinham aquela informação. Então, você acaba se comparando de uma forma totalmente equivocada, sendo que o teu sistema não tinha aquela informação. Você não tinha como agir daquela forma. Então, a gente precisa não invejar ou se comparar, mas admirar ao ponto de dizer, nossa, como é que essa pessoa fez que eu vou aprender para fazer tão bem? Porque se essa pessoa conseguiu fazer, eu também consigo fazer. Então, eu creio que a segunda chance, né, ela se dá a partir da admiração. Não é da comparação, né? Da admiração de que eu posso fazer um pouquinho diferente. E da admiração do quanto o outro pode me ensinar a fazer um pouquinho diferente. Saindo das regras de como tem que ser, do jeito que tem que ser. Ou só daquele jeito que eu aprendi é o único jeito que existe. Não, existem milhares de outras formas. A questão é identificar qual melhor forma se encaixa em mim. Isso é uma questão de experiência. E como toda experiência, tem a queda. Então, aqui não significa quantas vezes eu vou cair. Significa quantas vezes vou ter força para levantar diante daquilo que acontece. Porque vai acontecer. Nós não somos seres onipotentes, onipresentes, que sabemos tudo e controlamos. Não, muito pelo contrário, a gente é um cisco no universo. E a gente está aqui para aprender e se desenvolver, e faz parte da nossa humanidade ser humano. A questão é o quanto a sério eu levo esses erros e me puno, me castigo e castigo os outros, porque é isso que acontece. Ou eu tomo essa compaixão dentro de mim, a partir de uma consciência de que, ok, estou indo por um caminho, peço desculpas, olha, desculpa, me machuquei, desculpa, pode me desculpar? Eu vou buscar fazer diferente, porque eu assumi a responsabilidade de que eu cometi isso. E eu preciso desenvolver essa habilidade para poder, então, fazer um pouquinho melhor. E tudo bem, e sigamos. Então, assim, a gente se dá chances e dá ao outro chances. Agora, quando não é processado e você fica paralisado no trauma, muitas vezes como vítima de si mesma e vítima do outro, aí não tem realmente condições de segunda chance. Infelizmente. Sigamos, então. Fer, muito obrigada. Nós também aqui estamos na nossa segunda chance, porque a conexão da internet hoje não está ajudando. A gente caiu, demos a segunda chance e voltamos. Talvez tenha algum problema aí com a imagem ou com o som no decorrer, mas estamos aqui porque nos demos mais uma chance, né? Fer, muito obrigada. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Até.